O Signore esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la, não irão derrotá-la. Aleluia, Podemos parar um pouco e refletir sobre esta palavra antes de ouvir dois testemunhos dos nossos irmãos, que sempre é bonito, importante, gostoso ouvir o que Deus opera na vida dos nossos irmãos. Mas agora vamos ver o que Jesus operou na vida de São Pedro e São Paulo. Esta palavra é forte. Esta palavra que acabamos de ouvir no Evangelho é forte. Jesus pergunta: vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, com um lance, acho que não é que ele refletiu, porque não deu tempo para refletir. Ele respondeu de imediato: tu és o Messias, tu és o Cristo ungido, o Messias, o Filho do Deus vivo. E esta palavra significa tudo para um judeu, porque o Messias é o Salvador, o Messias é aquele que libertará o povo dos opressores e, sobretudo, dos opressores interiores, dos inimigos interiores. O Messias é aquele que dará a salvação a cada pessoa de Israel, do povo de Israel. Então Pedro, ele tinha no coração isso, senão ele não teria conseguido falar, entende? Ele naquele momento não pensou, mas em toda a sua vida, seguindo Jesus, ele tinha pensado: tu és o Cristo, eu estou te seguindo porque tu és o Cristo. E o que aparece claro na experiência de Pedro é que ele amava muito Jesus. Amava muito Jesus. Talvez ele não era um exemplo de firmeza, porque ele chegou a trair Jesus, mas a vida inteira de Pedro, você vê que ele tem uma paixão grande por Jesus. A força de Pedro consiste no amor que ele tem por Jesus. Queria colocar isso em destaque, para entender depois a vocação de Pedro como Papa e como responsável primeiro da igreja. Mas observa bem, todas as experiências de Pedro, ele tem uma paixão. Pedro, assim, não vamos dizer que ele pensava muito antes de agir ou de responder. Ele respondia na lata, falamos hoje, mas manifestava o seu coração. O coração cheio de paixão e de amor por Jesus.
eu darei a minha vida por ti. E isso não era falso, porque se você olha, quando os soldados chegam no Horto das Oliveiras para pegar Jesus, Pedro faz o quê? Desembainha a espada. Que estranho que os apóstolos tenham uma espada, mas ele tinha uma espada, tira a espada e parte para cima. Será que um pescador sabe manusear bem uma espada? Claro que não, é. Tanto que acertou a orelha da pessoa, mas que ele mirava uma outra coisa, mas acertou a orelha. Olha, gente, é até um pouco estranho pensar um papa com uma espada na mão que quer partir para cima, né? Mas na cabeça dele era que ele queria defender Jesus, ele queria salvar Jesus. E quando uma pessoa usa a espada, também sabe que o outro pode responder, entende? Ele sabe que está arriscando a sua vida. Não tem ninguém que parte para cima e acha que é de graça. Ele estava querendo dar a vida por Jesus, de verdade. Só que não era este o caminho. Aí Jesus recolhe a orelha do servo e faz um milagre, ele reconstitui esta orelha e fala para Pedro, deixa a espada. Aí depois vem toda a experiência da traição. Imagina quanto mal ficou Pedro, entende? Um momento ele dá a vida de verdade por Jesus e outro momento, na mesma noite, ele trai Jesus. É um rasgo no coração que como diz, é difícil. Nesse sentido, Pedro está muito perto de nós. Quantas coisas a gente faz, nós aqui, fazemos, demonstrando um grande amor por Jesus, demonstrando uma grande entrega. E depois de poucas horas, vem uma traição. Você percebe que Pedro, ele é perfeitamente igual a nós. Perfeitamente igual a nós. E Pedro era bem inteligente também. Então ele não se perdoava. Não se perdoava. Eu queria que todos nós tivéssemos esta percepção, porque não é fácil compreender isso que vou tentar falar. Depois da ressurreição de Jesus, Jesus aparece ressuscitado primeiro a Pedro. Então, Pedro chega a ver Jesus ressuscitado. E depois tem uma aparição com os apóstolos todos juntos. Contudo, será que Pedro se recuperou mesmo? Não, gente. Pedro, depois destes dias da aparição de Jesus, vai para a Galileia, porque Jesus ressuscitado falou, vão todos para a Galileia, lá me verão. E naquela noite, estavam na beira do lago de Tiberíades, como tanto tempo antes, quando Jesus tinha chamado eles. E Pedro olha para o lago, olha para a praia, olha para os outros e fala assim, eu vou pescar. Se lembra desse trecho? Eu vou pescar. O que significa este vou pescar? Ele estava virando as costas para a sua vocação. Eu vou pescar. Eu não quero mais pescar homens. Jesus tinha falado, deixa os peixes, eu vou fazer de você pescador de homens. E Pedro falou, chega de homem, chega de pescar homens. Eu vou pescar peixes, porque me dei mal com esta vida. Este é o sentido da... E, infelizmente, ele arrasta os outros também. Nós vamos contigo, entende? Como dizer, 3 anos, vai embora. Leia bem este trecho, vai ver se não dá para compreender isso. E Jesus, como sempre, nestes momentos difíceis, aparece na beira do lago e fala assim, moços, vocês têm algum peixe? Ele já tinha preparado alguma coisa. Tem algum peixe para cozinhar para nós? E Pedro responde, não pescamos nada, exatamente como 3 anos antes. Não pescamos nada. E Jesus fala a mesma coisa, a mesma palavra. Jogai as redes para o outro lado do barco. Quem sabe o que aconteceu na cabeça de Pedro, nesse momento? Aí ele joga as redes.
E a rede se enche de 153 grandes peixes, que representa a rede da igreja, e todos, e vão, arrastam a rede para a praia, e o barco também chega, e de repente Pedro se encontra na frente de Jesus, ele até se lança no mar, nada para chegar antes. Como você acha que foi este encontro? De um lado, Pedro não espera nem que o barco chegue, ele vai nadando. Porém, eu acho que ele ficou sem palavras diante de Jesus, ele que tinha traído Jesus. E ele ficava, sem dúvida, acabrunhado. Atenção, que Jesus vai pegá-lo exatamente quando ele quer fugir, quando ele quer abandonar a sua vocação. Jesus vai buscá-lo. E eu acho que houve um grande silêncio. Estavam a começar a comer os peixes assados, assim, mas acho que foi a janta mais silenciosa que Jesus tinha feito com os apóstolos, porque está escrito, ninguém tinha coragem de perguntar quem ele era, porque todo mundo sabia quem ele era. Mas depois que terminou esta janta, Jesus chama Pedro e vai lá de um lado. E aí que vem o momento da verdade. Eu acho que Pedro se arrepiou todinho. Não arrepio não só no estômago, mas no corpo inteiro. E Jesus fala, olha nos olhos dele e fala, Pedro, me amas tu? Se lembra desse diálogo que eu não vou comentar, Mas neste momento se reconstitui o relacionamento entre Jesus e Pedro. Neste momento, Pedro renasce. Entende? Quero dizer, não foi suficiente a ressurreição. Você vê o morto ressuscitar, meu Deus. Mas isso também não foi suficiente para Pedro mudar. Ele, de qualquer jeito, queria abandonar tudo. Eu vou pescar. Chega de pescar homens, vou pescar peixes. Não foi suficiente ver Jesus ressuscitado. Tem alguém que fala assim, puxa vida, se me aparecesse Jesus aqui, eu mudaria de vida. Mas não é verdade. Jesus apareceu a Pedro ressuscitado, mas contudo não foi suficiente. Pedro começou a mudar realmente quando se restabeleceu o laço de amor forte entre ele e Jesus. E dentro desse laço de amor acontece tudo. Pedro recupera as forças, Pedro recupera a vontade, Pedro é realmente ele mesmo e ele se tornará, assume o seu papel, missão de ser o primeiro Papa. Eu acho que tudo ele queria menos que isso, entende? Porque como primeiro Papa ele tinha que aparecer e todo mundo que olhava para ele podia falar, olha, ele é aquele que traiu. Você compreende que quando uma pessoa fez uma coisa errada, ele quer se esconder. E em vez, Jesus fala, você vai ser o primeiro responsável da igreja, primeiro Papa. Ele fez isso por amor a Jesus, por gratuidade, por amor a Jesus. Tudo recomeçou a partir do amor, da paixão por Jesus. Vamos lembrar bem disso, porque, repito, Pedro é muito parecido com cada um de nós. É muito parecido. Todos nós temos lances de amor apaixonado e temos traições brutais, injustificadas. Este é o ser humano. Às vezes, quando se fala que um irmão das casas de acolhida cai e levanta, aí tem alguém que fala, vai para o inferno. Mas não é. Senão temos que mandar para o inferno também São Pedro. Então, faz parte da vida, é muito difícil encontrar uma pessoa que nunca cai. De fato, Pedro caiu e Pedro renasceu no relacionamento de amor por Jesus. Atenção, me amas tu, foram as palavras que colocaram Pedro em pé. Me amas tu, foram as palavras que restituíram a vocação a Pedro. E me amas tu é o que vai restituir a nós também, a fortaleza, a força, quando precisamos. E agora, assim, não tenho muito tempo para falar de Paulo, porque senão não consigo escutar os testemunhos, chamar os testemunhos. Mas
pense um pouco São Paulo também. São Paulo é muito mais explícito do que São Pedro. Quando ele fala de Jesus, eu amo Jesus que deu a sua vida por mim, que deu a vida. Paulo se sente muito amado por Jesus. Ele quer dar a vida por Jesus porque sente que Jesus deu a vida dele por Paulo. Mas retomem toda a história de São Paulo, vocês vão ver como o amor apaixonado de Paulo. Paulo é apaixonadíssimo por Jesus e isso que dá força para ele para lutar, para evangelizar toda a Ásia daquele tempo, conhecida, chegar até na Itália e sofrer o martírio. Que isso seja para todos nós hoje. Agora eu quero chamar aqui o Gerson e o Jonathan, podem vir aqui, vem, que vamos dar o testemunho em nome de todos, pode vir aqui. Muito bem. Você quer que ele comece sem acabar? Então vai começar você mesmo. Então, Jonathan, ele hoje vai receber o batismo e a primeira comunhão. E, assim, uma pessoa pode dizer, puxa, mas a história da Missão Belém é tudo igual. Usou droga, tal, foi para a rua. Porém, atenção, eu penso nisso. É muito parecido, sim. Porém, cada história é uma história única. Cada pessoa é única. E eu penso também que isso é o que nós podemos dar ao mundo hoje. O testemunho de como Jesus muda a vida de uma pessoa. Então, nunca eu me canso, nem vocês se cansam de ouvir como Deus restaura a vida. Repito, poderia chamar aqui 15 pessoas hoje, mas não tem o tempo. Então, ontem eu conversei um pouco com ele e achei que era interessante o testemunho dele. Nasceu no Maranhão, mas lá no norte do Brasil. Bom, conta um pouco como é que foi a tua vida quando você não estava apaixonado por Jesus, por nada, quando você não conhecia Jesus. A tua vida louca, assim, como todo mundo. E como você conheceu Jesus? Bom dia. Meu nome é Jonathan, né? Quando eu era mais novo, meu pai brigava muito com minha mãe, bebia, batia nela. Então aquilo foi crescendo uma revolta dentro de mim, né? Mas graças a Deus eu tive o amor da minha avó, que cuidou de mim. Ele tem uma lembrança muito forte do que aconteceu com o pai dele, né? Que foi o pivô negativo da tua vida. O que aconteceu naquele dia? Uma vez, né? Um certo dia de Natal, tava todo mundo. Foi quando eu tinha 12 anos, comecei a beber, a fumar. Eu tava na outra rua. Aí, quando foi Natal, fui desejar Feliz Natal pra todo mundo, lá na minha rua, né? Aí nisso eu vi meu pai batendo na minha mãe. Aí foi a primeira covardia que eu fiz. Pra mim foi uma covardia, né? Porque hoje em dia eu me arrependo disso. Porque se não fosse pelo meu pai, meu filho não estaria comigo hoje. Então, bati no meu pai. Ele sente muito isso, mas foi isso que a loucura, entende? Era o dia de Natal, parecia um dia bonito, de repente vai lá para desejar o Feliz Natal e vê o pai batendo na mãe. E ele parte para cima para defender a mãe, etc. São coisas fortes da vida, né? Aí aconteceu o que aconteceu, né? Eu peguei, fiz o que eu fiz, me arrependo disso. Então, foi quando eu comecei. A maior besteira que eu fiz na minha vida, eu acho que foi aí que o mal entrou na minha vida mesmo, né? Daí eu conheci a droga, comecei a vender loló. Nisso eu vendia loló, conheci a Merla, né? Nós éramos 3 amigos. Então, nisso aí, eu sempre, como tive sempre minha avó sempre me mentia para minha avó, né? Como quem sempre. Não conhece, a tal de Merla é o antepassado do crack. Quando ainda não existia o crack, existia esta mistura chamada Isso Merla. Isso mesmo, a Merla. Então, uma certa vez, eu com o dinheiro, nós tínhamos vendido loló, a gente foi e voltou para casa do nosso amigo lá, a gente ficou, nós 3. Aí nisso eu vi um pai do colega meu fumando, né? Aí nisso eu, pelo cheiro, através do cheiro,
me deu vontade, curiosidade. A minha avó sempre pensa que eu fui por causa deles, mas não, eles foram por causa de mim, porque o curioso fui eu. Então eu fui lá, dei o dinheiro, como a droga era minha, então o dinheiro era meu, peguei e mandei eles comprar lá. Vai lá e compra pra gente. Aí nisso foi, passou os 3 finais de semana, que só usava final de semana. Vendia droga para usar droga. Então passou o final de semana, eu peguei, foi. Aí quando foi no 3º final de semana, nós já muito loucos, eu fui lá e peguei, vamos comprar de novo, vamos. Quando eu cheguei, comprei já um negócio meio duro assim, né? Já era o crack. Aí foi a perdição, né? Comecei a fumar, e eu conheci a mãe do meu primeiro filho. Entendeu? Aí nisso, ela também não usava não, porque ela começou a usar por causa de mim. Eu fui o pivô de tudo, mano. Infelizmente, entendeu? Porque minha família pensa que eu sempre fui interligado, mas eu nunca fui interligado. Eu fui o pivô das coisas, entendeu? Então, eu conheci o pai dessa minha ex-mulher aí. Aí eu conheci o famoso cachimbo. Aí foi que começou mesmo a tragédia na minha vida. Comecei a usar. Aí, nisso, eu engravidei ela engravidou, aí tivemos meu primeiro filho, né? Que é o Eduardo, que hoje em dia está com 13 anos, vai fazer 13 anos. E nisso, comecei a usar ela também. Teve não sei de onde que ela arrumou dinheiro, ela chegou com droga em casa também, e eu já muito louco também, não querendo saber de nada. Deixei ela usar, em vez de falar não, peguei para ela, vamos usar. Peguei, usei com ela. Nisso aí ela engravidou, nós fumamos. Teve uma vez que ela com 8 meses de grávida, 8 meses, maior barrigão. Ela com 8 meses de grávida, nós fumamos 25 gramas de pedra. Uma pedrona mesmo, gigantesca, Deus que me perdoe. Aí nós fumando, ela passou mal. Começou a pensar que ela ia matar meu filho. Aí nisso, graças a Deus, Deus é tão maravilhoso que Ele não deixou. Aí ela foi, teve meu filho. Aí nisso eu cuidei do meu filho durante 6 meses. Ela na rua lá, fazendo os corre dela lá. Sei lá o que ela fazia. Eu cuidando do meu filho, mesmo usando droga. Nunca abandonei meu filho, cuidando do meu filho. Um certo dia o conselho tutelar bateu lá em casa, querendo levar meu filho. Eu falei, meu filho, vocês não vão levar não. Tá maluco? Aí eu peguei e liguei pro meu pai. Aí foi aí que eu vi que realmente meu pai é meu pai, né? Porque depois do que eu fiz com ele, ele foi lá, pegou meu filho, levou. E hoje meu filho tá comigo graças a meu pai. Aí foi. Vendi tudo dentro de casa, cheguei a botar minha avó para fora de casa, né? Por causa da droga. Para que todo mundo possa entender, a avó está escutando o testemunho dele online e ele foi criado pela avó, se sentiu sempre bem na casa da avó, mas a droga é sempre a droga. Então a avó não aguentou ele e ele ficou em casa e vendeu tudo o que tinha dentro de casa. Só não vendia a casa, porque não tinha documento. Porque eu acho que se eu tivesse achado algum documento, eu acho que Deus me perdoe, eu tinha vendido a casa dela também. Mas graças a Deus, Deus não deixou isso acontecer. Eu peguei e saí de casa também, fui pra rua. Nisso eu já conhecia um pouco do crime, só que eu não era muito envolvido não fazia muita coisa ainda não. Aí eu fui morar onde? Perto do serviço da minha avó. Não podia incomodar ela em casa, mas fui para perto dela, lá perto do serviço dela. Aí nisso eu ficava lá num prédio abandonado que estava lá, ficava lá, passava, usava droga. Isso era uma vergonha para minha avó, né? Porque em frente ao serviço dela, o pessoal tudo olhando. Mas enfim, aí foi a primeira outra besteira que eu fiz na minha vida. Foi uma pessoa aí que foi embora, né? Tentou me matar. Aí eu mais 2 pessoas foi lá e tiramos ele, né? Ele está contando um fato, ele com esta droga tudo foi parar na rua, e vocês sabem como é a vida de rua. Teve um rapaz de rua que tentou matar ele, aí eles se juntaram os 3 e acabaram com ele. Presta atenção a coisa que acontece na rua, hein? Agora escuta como o mal é sujo, hein? Os 3 estava indo embora. A cidade dele, onde ela no Maranhão, é ilhada, é uma ilha. Então tem muitas pontes. Ele está contando agora que ele estava caminhando em cima de uma ponte para se afastar. Isso. Depois do ocorrido, né? Nós estava indo, mas nós estávamos muito loucos mesmo. Então nós estava indo, ele estava indo conversando lá na frente, eu atrás, pensando o que estava fazendo, pá. Só que depois, um ficou na minha frente e o outro foi para trás de mim. Aí nisso eu falei, caramba, qual foi? Aí eles pegaram, um pegou pela minha garganta aqui e falou assim, e maluco, tu vai caguetar. Eu falei, como é que eu vou caguetar uma coisa que eu participei, cara? Vocês estão malucos, pá? Só que não deu outra. Eles pegaram e me jogaram de cima da ponte, pá.
Aí, graças a Deus, lá na minha terra, a maré ela enche e seca, né? Graças a Deus a maré estava cheia e eu sei nadar. Só que eles me jogaram, eu caí de costa. Nisso que eu caí de costa, consegui subir para a superfície, só que eu já tirei minha roupa toda, que eu já estava muito cansado, eu já estava cuspindo sangue, porque machucou meu pulmão. Aí nisso eu fui nadando para perto de um barquinho lá, fiquei num barquinho, até que um morador lá com a moradora me chamou, e eu saí, eles conseguiram me ajudar, eu saí. Aí nisso foi, o tempo passou, aí eu estava já começando a incomodar minha avó demais também no serviço dela, ela chegou e falou para mim, ou tu escolhe essa droga, ou tu escolhe eu. Aí, como eu amo muito ela, eu parei, né? Ela foi, me ajudou, arrumou um emprego para mim, eu trabalhei. Nisso deu um tempo, só que deu um tempo da droga maldita, não do cigarro, da bebida, da maconha, não tinha parado não, só tinha parado com a droga, porque ela falou, a droga ou eu, então eu escolhi ela. Mas as outras drogas eu não tinha largado, só essa outra que me prejudicava demais. Então, conheci a mãe do meu segundo filho. Aí, nisso eu conheci ela... rolou um monte de situação, fui pra casa dela, fui morar com ela. Aconteceu que eu levei um tiro na minha cabeça de um cara que andava comigo, entendeu? Nós fazíamos um monte de roubo, fazíamos um monte de besteira. E num certo dia eu não chamei ele pra fazer comigo, ele ficou com raiva. Pegou, foi lá e falou pro cara lá o que eu tinha feito, sendo que não tinha sido eu. Aí o cara falou, mano, eu confio no cara, ou tu mata ele ou eu vou te matar. Então o cara, pra não morrer, foi lá querer me matar, entendeu? Aí, nesse mesmo dia, eu ainda fui na casa do meu pai. Passou uma pessoa, eu senti. Eu falei, rapaz, esse cara não é de passar aqui, não. Vai acontecer alguma coisa. Eu fui pra casa do meu pai. Chegou lá, meu pai não acordou, meu filho não acordou, a mulher do meu pai não acordou. Eu falei, caraca, mano. Eu peguei e voltei. E nisso que eu tava voltando, já tava voltando os dois de bicicleta. Aí foi na hora que me deram o tiro. Aí foi que que fui baleado. Aí nisso só adiantou minha passagem para o Rio de Janeiro. Minha mulher já estava grávida com meu filho e já tinha ido para o Rio de Janeiro. Só que eu ia passar um tempo ainda lá para não poder ir. Só que eu adiantei minha passagem, né? Porque aconteceu isso comigo, minha família não quis me deixar lá porque sabia como eu sou. Porque se eu ficasse lá ia acontecer alguma besteira. Porque eu já tinha um ódio dentro de mim. Então eu já sabia o que eu podia fazer. Então, ele foi para o hospital com esta bala na cabeça, ou de raspão, assim. E já estava maquinando. Então a família mandou ele para Rio de Janeiro, como se fosse um lugar mais tranquilo, né? Aí o que aconteceu no Rio? No Rio de Janeiro, chegando lá, mais uma vez, que o meu sonho é ter uma família, né? Se Deus quiser, eu vou conseguir. E eu estava lá com minha mulher, com meu filho, trabalhando, estava tranquilo. Só que eu conheci a tal da cocaína. Troquei uma onda pela outra, né? Isso, mais tranquilo, cuidar da minha família, como sempre. No início, tudo é tranquilo. Cuidar da minha família, dava as coisas pro meu filho, comprava, pagava aluguel direitinho. Minha avó também me ajudava. Como nunca ela deixou me ajudar, agradeço muito por ela até hoje. Então, foi começando, até que um dia veio. Briga com a mulher, aí filho também olhando, então para não prejudicar meu filho, a gente se separou, ela voltou para o Maranhão. Nisso que eu pensei que de se separar ela ia ficar lá, né? Pelo menos eu ia ficar olhando meu filho, mas não, ela se separou e foi para o Maranhão. Já que ele me deu uma revolta, né? Aí eu cheguei a conhecer outra pessoa, né? Aí eu voltei para o Maranhão. Quando eu voltei de novo para o Rio de Janeiro, eu já voltei com a intenção de entrar para o crime. Aí foi, perdição. Fiz um monte de besteira, fui preso a primeira vez. Isso foi rápido, porque eu era réu primário. Então, fui preso, conheci um pouco do sistema. Depois, saí, voltei pro crime de novo, fui preso de novo. Não demorei nem 15 dias na rua, fui preso de novo. Aí, nessa última vez, eu fiquei uns 8 meses. Só que lá dentro, eu tive um pouco de depressão, né? Um pouco de raiva, sei lá. Aumentou um monte de coisa dentro de mim, um monte de sentimento. Que às vezes eu acho que eu sou movido por muito sentimento. Fui preso, saí. Quando eu saí da cadeia, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o dinheiro que os caras tinham para me dar lá, peguei o dinheiro e saí. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, já não queria mais saber de nada. Queria saber só da droga. Fui lá, peguei droga, usei droga. Aí nisso eu nunca fui assinar, nunca fui fazer um serviço comunitário. E nisso eu vivia pedindo dinheiro para minha avó. Pedindo dinheiro para ela, para me fazer isso, aquilo, outro, e mentindo, nunca que eu ia fazer. Então, minha avó sempre ficou, toda vez que eu ligava para minha avó falava, meu filho, toma cuidado, que os polícias estão ligando para mim, que não sei o quê. Aí na onda da droga, paranoia da droga, eu fui pensando, até um certo dia que eu fiz uma besteira também e peguei, rapaz, quer saber? Vamos embora. Peguei, botei minha bolsa nas costas, ó, vim embora andando para cá, para São Paulo. Passei 5 dias de caminhada andando. Aí até que eu cheguei, conheci a Lapa. Aí chegou na Lapa,
Não tinha saído ainda, eu tava meio ruim da cabeça ainda, me drogando, já tava entrando também pro crime aqui na Lapa. Aí foi numa hora que eu tava lá na campana, lá o policial me agarrou, né? Aí ele falou pra mim, falou assim mesmo, me dá teu CPF aí. Aí eu fiquei pensando, será que eu dou mesmo? Aí eu já tava tão desgostoso da vida que eu falei, rapaz, quer saber, eu vou dar. Eu peguei, dei meu CPF lá pra ele, aí eu falei pra ele a história, que eu tinha sido preso, que eu nunca tinha assinado, que eu podia estar foragido, que não sei o que. Aí nisso que ele ficou, indo e voltando, foi, volta, vai e volta, tentando achar alguma coisa, mas graças a Deus não achou. Então aí de novo eu vi, eu falei, meu Deus do céu. Mais uma vez eu já pensei logo em Deus, não pensei mais em ninguém, pensei em Deus. Falei, pô, se não está acontecendo nada, então eu vou procurar uma ajuda, né? Primeiramente eu vou me ajudar. Eu passei 5 dias na rua ainda, mesmo estando na rua eu passei 5 dias sem usar nada, só estava fumando só cigarro. Passei 5 dias sem usar nada, aí no 5º dia eu falei assim, agora eu acho que eu estou preparado para me procurar alguma ajuda mesmo. Aí foi quando eu perguntei pro cara que fumava comigo, falei assim, mano, tu não sabe onde tem um lugar que eu possa passar um tempo sem droga, sem usar nada, não? Ele, rapaz, tem a Missão Belém. Na Lapa, hein? Na Lapa, o companheiro de rua mandou ele para a Missão Belém. Aí eu peguei e falei, tu não tem como tu me levar lá não, mano, que eu não sei andar aqui direito não, mano. Aí ele falou assim, vou sim, era um domingo, até nisso Deus trabalhou, domingo o ônibus é de graça. Aí pegamos um ônibus de graça, foi, aí chegou lá, tava fechado o prédio da Sé, né? Aí no prédio da Sé tava fechado, ele me mostrou onde era ele lá, ele ficou deitado, né? Eu só olhando. Quando o prédio da Sé abriu, ele falou que ele ia comigo. Só que eu falei, olha, já abriu, tu não vai não? Ele falou assim, não vou não. Aí ficou um pouco triste, né? Mas a caminhada é minha, então eu que queria me recuperar. Eu peguei e fui. Dei tchau pra ele e fui. Então as coisas aconteceram muito rápido. Deus já queria me livrar mesmo. Então cheguei lá, no mesmo dia eu já fui transferido. No outro dia fui pro outro sítio. Do outro sítio demorou dormi só uma noite. No outro dia eu já fui pro São Miguel Arcanjo. Aí chego lá no São Miguel Arcanjo, outra história. Aí cheguei lá, achei um menino lá também que fumava comigo lá na Lapa, né? Aí ele falou assim, rapaz, esse sítio aqui é meio tilt, sei lá, não sei o que, vamos sair daqui, vamos pro outro, pro Rainha da Paz. Mas é daqui também? Ele, não te preocupa não, lá a gente vai vender trufa, que não sei o que lá. Falei, tá bom, bora. Aí nós foi. Aí nisso... falei com o Cirineu, o Cirineu me botou dentro do carro, que era o Janderson, né? Agradeço por ele até hoje, porque se não fosse ele... Eu vou contar em curto. Então eles foram embora para a Rainha da Paz. Só que quando chegou na Rainha da Paz, se perderam. E ele pegou um ônibus de novo e pediu carona para o ônibus até a Missão Belém. Só que o motorista deixou ele no Vale do Cisne, que é exatamente São Miguel Arcanjo de novo. Então ele praticamente saiu por 8 horas e depois voltou de novo São Miguel Arcanjo e foi procurar o Janderson, que é serenete lá, e conta um pouco que te acolheu. Aí, graças a Deus, né, ele olhou assim e não falou nada, só mandou ir para lá. Graças a Deus ele me aceitou de novo, porque talvez se ele não tivesse me aceitado, eu não saberia o que eu estaria fazendo, né. Então, eu sou muito grato por ele também. E é isso, hoje em dia lá eu estou na Missão Belém, graças a Deus, estou me sentindo muito bem. Casa São Gregório Magno com os vozinhos. Conta um pouco, em breve, a tua história com os vozinhos. É bom para quem quer cuidar mesmo, de verdade. Mas aqueles que têm cabeça voada, que não tem... Eu também não tenho muita paciência não, mas com eles eu aprendi a ter paciência. Entendeu? Porque o negócio é meio estreito. Porque tu leva cuspida, tapa na cara, é xingamento. Então tu tem que ter muito jogo de cintura para tu saber lidar com eles, né? Mas graças a Deus foram umas pessoas que me ajudaram muito. Se hoje em dia se hoje em dia eu tenho essa paciência, eu sou essa pessoa que eu sou hoje aqui, que eu tô falando aqui, eu agradeço muito a eles, porque eu também me ponho no lugar deles, né? Porque eu fico olhando assim, poderia ser eu aqui uma hora dessa, né? Porque eu também vou ficar velho. Então, muitas histórias da vida deles também que tem lá, que eles falam, que eles contam, isso mexeu muito comigo. Então, a maldade que eu fazia na rua, que eu fazia pros outros, que eu já fiz, hoje em dia se transforma em amor, entendeu? Hoje em dia eu posso dizer que eu posso cuidar de alguém. E é isso. Conta um pouco... Ele de vez em quando se comove, mas é bom. Ele está contando da sua vida. Conta daquela vez que você tinha um vozinho que só queria ficar deitado. E não dava para ficar deitado, senão passava a mão. Aí ele tirou a cama. Conta um pouco o que aconteceu. O Marquinhos, ele estava até aqui, né? Eu queria falar com ele, mas ele já foi transferido. Então, fui transferido para uma casa, né? Que chegando lá tinha um vozinho.
ele é pequenininho, mas bravo demais. Aí ele só queria ficar deitado. Então, tinha vezes que o Sirineu mandava tirar a cama dele, né? Aí uma vez eu fui e tirei a cama dele. Rapaz, esse cara caçou uma faca dentro de casa pra me furar, não achou. Não podia deixar nada de pontiagudo assim. Aí eu tive que pegar a grade da cama e me defender assim, porque ele pegou minha camisa, rasgou minha camisa, cuspiu na minha cara. E xingou minha mãe de tudo quanto foi nome. Minha mãe que já tá até morta, Deus que me perdoe. Aí xingou minha mãe, mas aí eu pude ver, né, que o cara, antigamente uma pessoa não poderia nem falar nada pra mim, que eu já tava indo pra cima. O cara me bateu, fez um monte de coisa comigo, eu fiquei olhando pra ele assim, eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Só que Deus sabe o que faz, né? Botou no meu coração, eu fiquei tranquilo, tentei acalmar ele, carreguei ele, acalmei ele aqui, carreguei ele, botei ele sentado no sofá. Aí foi que ele ficou quieto lá, mas continuou com raiva de mim, tentando pegar alguma coisa, mas foi o que eu consegui controlar ele. Eu falei, calma, Marquinhos, eu vou botar um veneno ali na casa, depois tu vai te deitar. Mas ele pegava o chão dos outros, botava no chão, ele não queria saber não, ele queria saber da cama dele, de deitar, entendeu? Observa, ele é muito simpático, né? Mas, assim, olha a vida, entende? A vida dele, da cidade do Maranhão, onde ele estava, a casa de vozinho. Quanto Deus muda. Hoje ele vai receber o batismo, a primeira comunhão. O que você tem no coração? Vamos concluir assim, porque o tempo não é muito, mas é muito bonito o que você fala. Eu tô felizão, né, mano? Não sei nem o que eu falo, não sei nem qual é o sentimento que eu tô sentindo, porque eu já tentei várias vezes em outras religiões e fiz muita coisa, mano, nesses 15 anos, fiz muita coisa mesmo. Mas por aquilo que eu falei, essa foi aqui que eu me identifiquei, né? Porque eu nunca na minha vida concluí nenhuma caminhada. Graças a Deus eu sempre tive essa força de vontade de querer mudar, saber que isso não era pra mim. Mas aqui dentro foi que eu encontrei mesmo, realmente, né? Que eu pude conhecer, falar com Deus, ter um momento assim, né? Até então que todo dia eu vou na capela, vou na gruta. Então eu tenho só a agradecer, porque eu estou muito feliz de receber esse sacramento que é o batismo. Na verdade, aconteceu que não acharam, né, meu batismo, mas agora eu posso realmente entender o significado do que está acontecendo comigo. Hoje em dia, se a pessoa vir perguntar para mim o sentido disso, eu vou saber responder, porque eu não tenho como explicar. É um sentimento muito bom que eu estou sentindo. É muito bom mesmo. Hoje em dia eu vou entender que eu vou ser uma nova pessoa agora daqui para frente, né? Basta eu continuar seguindo o caminho certo, porque aqui vai ser plantada a semente, né? Agora basta eu seguir, fazer tudo direitinho, que para mim lá na frente dar uns frutos bons. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Obrigado. Pode dar uma salva de palmas, sim. Jonathan, é bonito assim, mesmo que uma pessoa tenha dificuldade de se expressar, mas se entende que é verdade o que ele fala. Jonathan, a gente está com você e acredita em você. Deus acredita em você. Fica aqui um minuto e agora vem o nosso Gerson. Conta, Gerson. Gerson, ele está na Casa das Obras, é pai da São José Operário. São José Operário, então sítio Pai Ernesto. Conta um pouco como é que foi teu sofrimento do passado e o que Deus fez com você. Bom dia a todos, Pai da Alegria. Meu nome é Gerson, né? Sou pai da Casa da Obra da São José Operário. E a minha vida começou assim, né? Desde pequena já sofrida, né? Por causa da conta da minha mãe. A minha mãe casou com meu pai, teve eu e meu irmão. E separou, meu pai faleceu, nós já estávamos quando eu estava com 2 anos de idade. Daí minha mãe foi lá, um outro marido, né? E teve a minha irmã. Porém, nesse tempo aí, a minha mãe largou desse rapaz também. E ela começou a usar muita droga, né? Usar crack. E deixava eu, meu irmão, minhas irmãs, e a minha irmã sozinha, né? Mas com o tempo ela ficou assim, sempre usando droga, abandonando a gente, deixando nós sozinhos dentro de casa. Chegou um belo dia que ela foi presa, né? Que ela saía para as ruas, né? Para se prostituir, usar droga, e acabou sendo presa.
Daí eu, meu irmão, minha irmã foi morar com a minha avó, que é a mãe dela. E nisso, né, com o tempo foi passando, fomos crescendo, e ela sempre sendo presa, usando sempre droga, e não se importando com a gente. O tempo passou, eu já com 8 anos de idade, né, ela já tinha saído. E nesse tempo aí, ela não parou de usar droga, continuou usando droga ainda. É meio difícil um pouquinho, mas é isso aí. Você imagina o sofrimento de uma criança, 7, 8 anos, perdida, assim, sozinha em casa. É claro que não é como uma pessoa adulta que se vira, são crianças. Pode, é muito difícil lembrar, mas acho que é importante para entender como que Deus traz para a Missão Belém e depois cuida. E lá com meus 8 para 9 anos de idade, minha mãe tinha saído da cadeia, eu estou morando com ela, eu e meu irmão. E ela saía, né, continuava vivendo a mesma vida que ela vivia, né, se prostituindo, usando droga. E ficava de 3 uma semana fora de casa. E teve um dia, né, eu fui atrás dela procurar ela. Ela estava subindo da favela, eu estava indo de encontro. Foi quando ela matou um rapaz lá, né, porque esse rapaz que ela se envolvia também fazia ela se prostituir, levar droga para ele usar e batia nela. E ela acabou matando ele por causa disso. Eu encontrei ela quando fui atrás dela. Aí nós subimos, voltamos embora para casa da minha bisavó. Aí dali de novo, novamente, ela foi presa. Voltei com a minha avó, mora com a minha avó novamente. Isso foi assim, né? Eu estava estudava, quando o tempo passou, depois ela saiu novamente. Mas aí nós não fomos praticamente morar com ela. Porque ela estava usando droga ainda, minha avó tinha ganhado nossa guarda. Aí com 10 para 11 anos, fui morar com ela, eu e meu irmão. Mas mesmo assim, ela também não tinha parado, né? Tinha continuado a usar droga. Aí, por essa ausência da minha mãe estar perto de nós, estar acompanhando a gente, eu comecei a enforcar aula na escola, né? Junto com os amigos que eu tinha, e comecei a usar cigarro. Primeiro foi o cigarro, com 10 para 11 anos. Né? Enforcava a aula, ia pro shopping lá perto de casa, nós fumava cigarro escondido, até que um dia ela me pegou fumando cigarro, acabou me batendo, né? Falou que não queria aquilo para mim, falava para mim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Sempre esse foi o ditado dela para nós. Aí com o tempo, né, com tanto enforcar aula na escola e repetir de ano, eu desisti de ir para a escola. Né? Comecei a se envolver com a criminalidade lá perto de casa, vender droga. Mas antes de eu começar a vender droga, eu mesmo, uns amigos que nós começamos a fumar cigarro, nós fumamos maconha pela primeira vez, né? Foi a maconha, aí depois, com o tempo, 12 para 13 anos, um primo meu ofereceu para mim, para o meu irmão, a cocaína. Foi onde comecei a usar cocaína. Com o tempo, já comecei a vender droga. Eu e meu irmão junto com o rapaz lá que fechava com o primeiro comando da capital. E ali nesse meio termo, nós começou a ter uma faminha dos meninos que tinham bastante dinheiro, que tinha sempre droga, né? Que chamavam a fama do o filho do Tô. O filho do Tô, onde a gente tinha dinheiro, tinha droga, tinha tudo que a gente queria na balada, né? Quando a gente ia. E daí foi indo nesse tempo. Daí venderam muita droga. O meu irmão já desandou, já foi usar crack. Eu já não queria usar crack porque nós vendíamos o crack. Eu via como a situação da minha mãe foi, né, de ter usado o crack. Eu via aquilo ali, né, eu falei, não vou querer usar isso aqui não. Era só cocaína e maconha. Até que um dia, com meus 16 para 15 anos de idade, minha mãe ela tinha saído, mas ela voltou, foi presa de novo. Aí com 15 para 16 anos de idade eu fui visitar ela,
Aí eu falei para ela, mãe, tô cansado de te visitar aqui atrás das grades, né? Desde criança, vindo te visitar aqui atrás das grades, tô cansado. E essa vai ser a última vez que eu vou estar vindo te visitar. Essa senhora não mudar, não vou mais te visitar, não. Cheguei lá em casa, uma semana depois, estou vendendo droga na favela, a polícia vem. A polícia vem, quando a polícia vem, eu saio correndo, aí tem 2 policiais lá na parte de baixo, eles me pegaram, né, me algemaram, né, um dia acharam droga lá na favela que não era minha, e acabaram jogando em mim. E nesse dia passou uma vergonha tão grande que eu decidi parar de vender droga, né, de sair da criminalidade. Que eles colocaram eu sentado num banquinho lá, pediram para mim olhar para a cara deles e me deram 4 tapas na cara, em seguida. E tava minhas primas, minhas tias, tudo vendo isso aí. E para mim aquele dia foi um dia que eu tomei vergonha, né, cara? Eu falei, não, isso aí não é para mim. Dá dinheiro, mas isso não é para mim, né? Eu parei, vou sair dessa vida. Subi, fui para a delegacia, mas não fui preso naquele dia. E até hoje, graças a Deus, eu tenho só a agradecer a Deus porque eu não fui preso até hoje, né? E contudo, aí, eu estava com uma namorada, comecei a sair, voltei. Aí eu falei para ela assim, eu vou sair do crime, vou parar de vender droga. Ela falou, não, tudo bem, né? Aí eu parei de vender droga, comecei a catar reciclagem, né? Catando reciclagem. Ela viu que aquela vida que eu estava levando não era uma vida boa, né, de estar catando reciclagem, ela ia comigo e ela acabou separando de mim, né? E aí eu continuei minha vida. Mesmo assim, não parei de usar droga. Era droga e bebida, droga e bebida, droga e bebida, droga e bebida. E o que foi mais difícil para mim nessa vida foi quando eu saí com 2015, né? Quando eu estava com uma ex-namorada minha também, que teve um filho meu, né? Que aí nós tivemos um filho, mas o meu filho ele não nasceu com malformação, né? Ele nasceu com malformação e ficou 21 horas vivo. Com 4 meses de gestação, nós ficamos sabendo que que o cérebro dele não ia digerir. E ali foi difícil para mim, né? Aguentar isso. Eu estava com 21 anos de idade. Daí ele chegou a falecer. Nesse dia eu estava muito cansado, também não aguentava ficar de olho aberto, chorava demais. Tive que enterrar meu filho pequeno. Meu primeiro filho único também. Aí é onde eu me acabei mais na droga, na bebida. E só me acabava cada vez mais, bebendo. Aí teve um dia, em 2018, peguei e vim para São Paulo, né? Vim para São Paulo morando nas ruas, nas calçadas. Cheguei até a entrar na Guadalupe para dormir uma noite, depois no outro dia fui embora. Aí voltei para minha cidade novamente. E contudo não parei de usar droga, só bebendo, usando droga, trabalhava e tudo o dinheiro que eu entrava só era para droga, só para bebida. Em 2019 fui para casa do meu tio, lá para Santa Catarina. Depois de Santa Catarina, lá também arrumei uma namorada lá também, que também não me ajudou muito também, né, a se levantar. Tinha ficado 1 ano sem beber, sem usar droga. Aí eu conheci ela, voltei novamente a beber, voltei novamente a usar droga novamente. Aí quando eu comecei a voltar as lembranças do meu filho, que eu tinha perdido meu filho, né? Aí vinha cada vez mais forte, eu me jogava cada vez mais nas drogas, cada vez mais na bebida, e ia bebendo cada vez mais. Até que eu decidi voltar embora para minha cidade. Voltei para minha cidade e lá também do mesmo jeito, não parei, né? Eu falei assim, vou colocar na cabeça, eu vou voltar para minha cidade, né? Para ver se eu consigo melhorar, para ver se eu consigo mudar. Acabei não mudando, não melhorando. Na verdade, só piorando cada vez mais, né? Olha, esta ida, volta, cai, levanta,
Conta como você voltou para a Missão Belém, era dezembro do ano passado, Do ano passado. que é bem interessante como Deus trabalha. Foi bem trabalhoso. No ano passado mesmo eu falei assim, vou para São Paulo novamente. Né? Eu peguei e vim para São Paulo. Né? Cheguei em São Paulo, eu fiquei nas ruas, né? Dormi no albergue, nas ruas também. Né? Aí no final do ano, eu estava lá ali perto do Boulevard, na lotérica, mangueando ali, né? Aí passou um rapaz por mim, né, na frente da lotérica, e falou para mim, né, sobre a Missão Belém. Falou para mim sobre a Missão Belém, falou que se eu fosse naquele tempo ali, né, no começo de dezembro, né, que o padre estava aceitando as pessoas, né, estava amoroso, naquele tempo que era dezembro. Era né? Natal, então. Na época de Natal, né? Aí eu falei assim, eu vou ir, né? Eu falei pro rapaz, eu vou ir. E acabei não indo. Mas toda vez que eu ficava lá nessa lotérica, vinha isso na minha cabeça, vai para a Missão Belém. Chegou véspera de Natal, né? Bebi, enchi a cara no Natal também, bebi bastante, usei muita droga, lança perfume. Aí tava ruim demais. Na quarta-feira, no dia 26, tá eu lá sentado na frente da mesma lotérica onde o rapaz falou para mim sobre a Missão Belém. Tô lá sentado aí veio uma voz assim na minha cabeça, que hoje eu entendo que era a voz do Espírito Santo falando comigo, né? Vai para a Missão Belém, vai para a Missão Belém. Falando comigo, vai para a Missão Belém, que lá você vai mudar de vida, lá você vai ter uma restauração, né? Aí eu falei, rapaz, será que eu vou, será que eu não vou? Indeciso, será que eu vou, será que eu não vou? Aí eu peguei nesse dia, mangueando lá, fiz o dinheiro, acho que uns R$20, né? E vim para perguntar no metrô, e vim. Mas eu não fui direto para Sé, fui direto para... Não, para Biqueira não, eu fui direto lá na Barra Funda. Fiquei na Barra Funda até umas 7 horas da noite, né? Até umas 7 horas da noite. Depois disso aí eu falei, eu vou lá para Sé. Fui para Sé. Fui lá, eu comecei a perguntei pros policiais que estavam lá, e os policiais apontaram para mim, né? Onde era Sé. Eu peguei, entrei, cheguei lá, um rapaz, mas não encontrei um rapaz que me falou, né, da Missão Belém. Eu peguei e falei assim, já que eu não encontrei um rapaz, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Entrei, né, de entrada, não abri meu prontuário no mesmo dia, fui abrir no outro dia. Daí dali fui para São Bento, fiquei 2 dias na Sé. Fiquei 2 dias na Sé, fui para São Bento. Fui recebido muito bem também lá na casa de São Bento também, né? Para os irmãos que estavam lá na época. Tinha um rapaz que eu já conhecia da rua, né? Que estava lá também, que foi tão legal também ter visto ele, né? Que uma semana antes eu tinha encontrado ele na rua, né? Tinha usado droga junto, bebido junto. Aí na outra semana, quando eu fui para Missão Belém, ele estava lá na São Bento, né? Eu falei, nossa, que legal. Então, esse é o caminho que eu tenho que ficar, né? Então, se ele já veio para cá, ele tá alguns dias já aqui, acho que vai ser bom, né? Vai ser bom. Daí eu fui sabendo das regras, de tudo. Aí de lá, fiquei no sábado, fui para São Miguel Arcanjo. Cheguei em São Miguel Arcanjo, também fui bem acolhido lá pelos irmãos de lá. Comecei a fazer o processo, né? Para poder me aperfeiçoar, aprender mais sobre a Missão Belém, né, sobre a Igreja Católica, né, que foi o F1, depois o F2. Aí depois que eu terminei o F2, fui lá para a Casa da Obra. Aí teve o meu primeiro catequese. No meu primeiro catequese, eu falei, vou embora. Aí eu não acabei não indo. Mas antes disso, eu tinha colocado assim na cabeça, eu vou, mas eu vou ficar ali só 2 meses só mesmo, né, e vou juntar o auxílio e vou embora. E não vou voltar mais não. O terrível auxílio é benefício, malefício. Olha como o Espírito Santo pegou ele. Daí no primeiro mês, né, chegou o dia do meu auxílio, voltei do catequese, fui receber o meu auxílio, ajudei a casa, legal. Aí eu peguei e passou outro mês. Aí eu fui pro catequese novamente, aí veio de novo da minha vontade de ir embora. Já fui pro catequese com vontade de ir embora. Isso eu já era pastor da casa já, né? Deu vontade de ir embora de novo. Mas aí teve um irmão que já não está mais no sítio com a gente, né?
Ele falou pra mim assim, cara, pra que tu vai embora agora, mano? Agora não é a hora de você ir embora, não. Continua, ficar firme e tal, entendeu? Seu propósito é de completar a caminhada, ficar firme aí, mano, não desiste não. Aí eu falei, é mesmo, né, mano? Verdade, né? Eu vou ficar firme. Aí eu fiquei firme, o segundo mês de novo, ajudei a casa com auxílio, eu falei, nossa, então é isso aqui que eu quero, então é isso aqui que eu vou fazer. No segundo, terceiro catequese já fui com a mente já mais tranquila de não querer ir embora, né? E coloquei no meu coração, no terceiro catequese, né? Porque já estava com 3 meses de caminhada. Eu falei, não, agora o que der, o que vier, o que der que acontecer, eu vou concluir a minha caminhada, eu vou chegar até o final, né? Porque toda a vida eu comecei algo e não terminei, não terminava, parava na metade do caminho ou desistia, né? Sempre foi assim. Mas dessa vez já foi diferente. Eu consegui chegar no final da caminhada, né? Agradeço muito também os irmãos lá da casa lá, que tem alguns lá também que me ajudaram bastante também, compartilham, né? Eles contando os testemunhos deles, né? A história deles, que foi muito bom também para mim, né? Tem o irmão Ronaldo lá que está na casa também. Uma vez ele falou para mim assim, cara, você tem que ficar firme, mano. Olha como é que eu ajudo. Um ajuda o outro. Colocar os seus objetivos, o seu projeto de vida para você focar. Se você não focar nisso aí, né, você vai desistir fácil. E eu já sendo pai de casa. Ele era pai de casa, hoje ele é pai da casa São José Operário. E esse irmão Ronaldo também me ajudou bastante. Né, nessa partilha que ele conversou comigo, né, numa conversa que nós teve. Então ali eu fiquei muito grato, sou muito grato a isso, né? Pelos irmãos também, porque os irmãos me ajudam demais lá também, lá na casa, dá força. Muitas das vezes eu, até um mês atrasado, toda vez eu estava pensando em desistir, de não chegar a concluir minha caminhada. Eu concluí minha caminhada agora, dia 27, né? Mas eu ia desistir antes, mas Deus falou, não desiste não. Continue até o fim. No quarto mês, no terceiro para quarto mês, eu liguei para minha mãe, né? Falei assim, mãe, eu daqui a um tempo eu vou ir te ver, né? Vou largar aqui e vou ir para morar com a senhora. Né? Isso aí com 4 meses. Ela virou para mim e falou assim, cara, você tem que terminar o que você começou. Se você desistir do que você começou, você nem aparece aqui. Também me deu uma força também para continuar, né? E graças a Deus, quinta-feira passada completei 6 meses, né? Estou muito feliz por isso, né? Ter completado. Hoje você vai receber o batismo e a primeira comunhão. Diga o que você tem no coração. Uma imensa... Eu tenho muita coisa no coração, né? Felicidade, ansiedade, desejo de voltar a estar perto de Jesus, estar comungando o corpo de Cristo, né? Mas o desejo mesmo é a felicidade mesmo. A felicidade de ter reencontrado, né, o amor de Cristo na minha vida. Você percebe como ele sofreu muito na vida, a mãe faltou, o amor da mãe, e ele encontrou o amor da vida aqui na missão. E por isso que conseguiu ficar em pé depois de tanto sofrimento. Vai refletindo e pensa, o amor de Jesus colocou em pé São Pedro, colocou em pé São Paulo e colocou em pé Gerson e Jonathan também. Vamos dar uma salva de palmas para ele também. Jonathan, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem, ó água viva, ó água pura. Gerson, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.